Então, tá gravando, né, o encontro. Hoje a gente vai falar sobre as crônicas marcianas do Ray Bradbury, sendo que eu recomendei que vocês lessem três delas, né, que são Ila, Os Homens da Terra e A Terceira Expedição, né. Bom, eu pensei numa introdução a partir de um prefácio que tem num outro livro dele chamado O Homem Ilustrado. E esse prefácio é de um professor da, da Unicamp, né, chamado Carlos Vogt. Ele era da linguística e provavelmente está aposentado já, né? Então eu estou me baseando principalmente nesse prefácio dele e não tem nada de muito extraordinário, não, mas só para ter uma referência, né? Então, o Bradbury, ele nasceu em 1920, no estado de Illinois, né? Nos Estados Unidos, e morreu em 2012. A família dele se muda para Los Angeles quando ele tem 14 anos, né? Então, isso é importante para o contato dele com a indústria cinematográfica, né? Porque além de escritor de literatura, né? Ele escreveu contos, romances, peças de teatro. Ele também escreveu roteiros de filmes, né? Sendo que um dos principais foi para a adaptação do Moby Dick, em 1956. E esse filme foi premiado, né, com o Oscar. Então, teve bastante sucesso o trabalho dele como roteirista também, né? Bom, ele também é conhecido pelo romance Fahrenheit 451, de 53, né? Que é um pouco posterior às Crônicas Marcianas. Aliás, a Nesca estava lendo, né, esse romance, né, Nesca? Deixa eu E desligar aqui. Tava assim, professor, é muito bom, né? Meu irmão me deu quando ele veio aqui em maio e eu não tinha tido tempo. Aí eu fui folgando e fui. Nossa Senhora, fiquei. Aí assisti o filme que o Emerson indicou, o de Aham. 66, só que eu não consegui assistir o atual da HBO, mas é muito bom. Tem uma versão atual, é? Tem da HBO, só que daí eu não tenho, né? E eu não Aham, consegui ir achar na clandestinidade, não teve jeito. Se entendi. alguém achar, eu quero. Tá. Bom, então foi esse romance, ele foi adaptado pelo Truffaut, né, em 1966, né? E tem algumas curiosidades assim que o Carlos Vogt apresenta aqui, por exemplo, que o Bradbury ele se ele se impôs, né, uma metodologia de escrita de um conto por semana durante mais de 60 anos, né? E, bom, que é uma coisa bastante curiosa, né? O cara conseguir escrever assim, né? Outra coisa também é que ele fez questão de não ser associado exclusivamente à ficção científica, né? Então, o primeiro livro dele de contos, ou um dos primeiros de contos, que é o Crônicas Marcianas, saiu com um selo, né? Escrito assim, ficção científica na capa. Daí ele pediu para o editor para não fazer mais isso nos livros seguintes, né? Para ele não ficar literalmente rotulado, né? Porque ele achava que isso seria
uma limitação para a maneira como a obra dele seria recebida, né? E, bom, mas de qualquer maneira, assim, o reconhecimento dele veio porque a obra dele foi sempre constante, né? Com um trabalho muito disciplinado. E, bom, o Carlos Vogt considera que ele é mais bem se realiza melhor como contista do que como romancista, né? E daí também aponta, claro, a relação entre o que ele escreve e os aspectos históricos, né? Então, por exemplo, nesse romance Fahrenheit 451, tem muito a questão do macartismo, né, que era na década de 50, principalmente, né, que era aquele aspecto ideológico de perseguição a, a, a tudo que fosse contra o capitalismo, né, assim, tinha aquela questão da Guerra Fria, né, que também vai aparecer nas crônicas marcianas, por exemplo, com a questão da corrida armamentista, por exemplo, né? Enfim, do ponto de vista formal, as crônicas marcianas elas são estruturadas de uma maneira bastante curiosa que é assim, tem alguns contos que são mais extensos, né? Esses contos eles foram publicados independentemente, separadamente, né? E depois eles foram reunidos no livro, sendo que para criar uma sensação de unidade maior, foram escritos capítulos mais curtos, como se fossem pontes, assim, né? Ligando os contos mais extensos, né? E daí, isso aqui é considerado pelo Carlos Vogt como uma espécie de gênero intermediário entre o conto e o romance, ou misto, né, entre conto e romance, ou romance e conto, né, e isso se repete em alguns livros seguintes do Bradbury, né. Outra questão que ele aponta é assim, o fato do Bradbury, por ele ter praticado vários gêneros literários, ele, ele muitas vezes aproveita o material já escrito num determinado gênero, né, para adaptar para outro gênero, né? Então, por exemplo, escrever, transformar conto em romance, ou novela, ou roteiro de filme, ou peça de teatro, ele pega uma mesma história e vai transformando para os diferentes formatos, né? Bom, daí faz algumas relações com os aspectos mais políticos e sociais, né? Por exemplo, a Guerra Fria, como eu falei, bom, quem cresceu naquela época, ou melhor, quem viveu a Guerra Fria, né, sabe que sempre tinha uma ameaça de uma terceira guerra mundial, né, coisa desse tipo, né, e bom, mais do que tudo, as crônicas marcianas, elas refletem
a história dos Estados Unidos, né? Tanto da colonização quanto da expansão para o oeste, né? Então, acho que dá para eu não sei se dá para perceber tão claramente nessas três crônicas que eu sugeri que vocês lessem, né? Mas se alguém tiver lido mais para frente, vai ficando cada vez mais clara essa relação, né? Que essa ideia de colonização de Marte, ela é muito semelhante à colonização dos Estados Unidos, né? Bom, outra coisa que o Carlos Vogt apresenta aqui é a questão da melancolia, né? Que ele aponta uma espécie de melancolia, né? Como se fosse um tom assim na obra do Bradbury, né? E relaciona isso com a Grande Depressão, né? Que ele viveu na infância, né? Então ele, só lembrando, ele nasceu em 1920, né? A Grande Depressão acontece em 29, né? E isso levou a um empobrecimento muito grande do país, né? Então ele viveu muito isso, né? E o Vogt meio que faz uma espécie de paralelo, Gabriel. Eu diria que não só similar à colonização, peraí, deixa eu ver, dos Estados Unidos, mas à colonização em geral. Aham, o desejo de se estabelecer em terras longínquas. Sim, é verdade. A colonização da América, por exemplo, né? Da América, do continente como um todo, né? Bom, não tem muita grande novidade aqui no que o Carlos Vogt aponta aqui, não, né? Tem algumas informações assim a respeito da obra como um todo, né? Porque esse daqui já é um outro livro, né, de contos, né, que tem um formato parecido com o das Crônicas Marcianas, né? Então, assim, dito isso, acho que a gente pode entrar nas crônicas propriamente ditas, né? Eu eu li esse livro no começo da pandemia, né? E eu li principalmente porque eu comecei a ler um outro livro chamado Zen e a Arte da Escrita, do Bradbury. Daí eu estava achando bem interessante, mas assim, eu quis ler os textos de ficção dele, né, para ter uma referência maior do tipo de literatura que ele fazia, né? E daí, quando eu li essas Crônicas Marcianas, eu gostei muito, sabe? E assim, achei muito diferentes, né? Porque a ideia mais a ideia mais estereotipada que a gente tem de ficção científica, eu acho que é bastante diferente do que ele faz aqui, né? E me parece que aqui é muito menos aquele espírito de aventura, assim, né? Dos filmes de ficção científica, né? Aqui é uma coisa bem diferente disso, né? Então, por exemplo, nessa primeira crônica que eu sugeri que vocês lessem, chamada Ila, né? O casal de marcianos poderia muito bem ser um casal de terráqueos, né? De humanos, né? E o conto é narrado mais do ponto de vista deles, né? A segunda que eu sugeri, Os Homens da Terra,
é bem engraçado, né? Eu achei, até certo ponto, né? Tem um aspecto de humor bastante diferente, né? É um humor mais sombrio. Ah, assim, vai ficando sombrio, né? Mas Sim, no começo é muito engraçado, porque eles têm uma expectativa de serem recebidos, né? Com uma espécie de festa, e a mulher fala assim, pô, vocês estão sujando a sala que eu acabei de limpar, alguma coisa bem assim, né? Agora, eu acho que o melhor de todos a terceira expedição, né? Então, essa terceira expedição, ela é destacada pelo Borges, nesse prefácio que tem nessa edição aqui, né? Bom, só de ter um prefácio do Borges já é algo digno de destaque, né? Mas o Borges fala assim a respeito dessa terceira expedição. Ele fala assim, ó, talvez a terceira expedição seja a história mais alarmante desse volume. Seu horror, suponho, é metafísico. A incerteza sobre a identidade dos hóspedes do capitão John Black insinua incomodamente que tão pouco sabemos quem somos nós, nem como é para Deus nossa face. Quero ainda destacar o episódio intitulado O Marciano, que encerra uma patética variante do mito de Proteu. Bom, essa o Marciano está bem para frente, né? Eu também não tive tempo de reler, não. Eu não sei se o João Vitor chegou a ler recentemente, porque ele falou que estava lendo, né? Mas, enfim, eu achei, assim, o livro como um todo muito, assim, surpreendente, né? Porque, aham, assim, achei muito diferente enquanto ficção científica, né? Mas daí, bom, eu queria ouvir de vocês a respeito das impressões de leitura e a gente pode... Fala, João. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tava lendo mesmo, prof, quando o senhor mandou a recomendação, só que eu não consegui terminar de ler ele. Fiquei muito feliz porque é um livro que eu tava esperando muito tempo chegar, aí chegou, já comecei a ler. Esse aqui, ó, a minha edição aqui tem a introdução do Luiz Borges. Calma aí, deixa eu ligar a câmera. Porque eu tô pelo celular hoje. A minha é essa. Só que a minha eu acho que é roubado esse negócio, porque ele tem Ministério da Educação, venda proibida. Aí eu comprei por cincão na internet, e aí chegou isso e tinha um puta negócio na capa, tipo, proibido a venda, eu fiquei estranho. Ô, Mas, João, sim, mas a editora é Biblioteca Azul? não, a editora é a Globo. Ah, Editora bom, Globo. mas deve ser o mesmo prefácio que tem na minha. Sim, Mas, tá aqui. Tá aqui a apresentação de Jorge Luiz Borges, né? Aí ele faz uma puta introdução muito boa, inclusive. Mas sobre minhas impressões sobre o texto, sobre o capítulo da Ilha, né? E o outro que eu esqueci, e a terceira expedição, né? Mas o da Ilha eu achei muito interessante, porque trata muito dessa questão de sonho, sabe? Tipo, ela sonha com a chegada dos terráqueos, e aí esse sonho realmente se concretiza, é bem impressionante. E aí vai ser explicado isso nos Homens da Terra, que é essa questão telepática que eles têm, entendeu? Inclusive, eu rachei o bico nesse capítulo Homens da Terra, porque, cara, é muito engraçado. Eles chegaram lá querendo flores, uma festa, e são tidos como louco, entendeu? E aí até o próprio psicólogo marciano se mata, achando que ele que tá louco, porque ele tá vendo terráqueo, entendeu? E aí, eu pelo menos achei fenomenal, até onde eu li, eu tô gostando muito. É uma leitura que ela vai muito natural, entendeu? Ela atrai muito. Inclusive, eu achei até bem bacana, porque o livro passado do Ravel, eu achei a mesma coisa. É algo que te conduz durante o livro sem te cansar, entendeu? É uma leitura gostosa, sabe? E é a mesma coisa com o Bradbury. É muito gostoso de se ler Bradbury.
Eu parei no ano. Acho que eu parei no capítulo. Acho que no ano 2003, junho de 2003. E eu tô gostando muito, prof. Pra mim, o ponto alto mesmo é a terceira expedição. Que ali dá uma mesclada de terror com fantástico um pouco. Porque o fim, ao meu ver, apesar de, tipo, meio que tá na cara que eles foram tudo devorado, fica dúvida porque no final os marcianos choram por eles, sabe? Tá no enterro e os pais, que não são os pais deles, estão chorando. E aí você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas é muito bom porque trabalha essa questão de até que ponto nós somos humanos, até que ponto a gente tem nossa cultura, entendeu? Até no capítulo. Qual era mesmo o capítulo? E aí, tio, beleza? No capítulo. Eu acho que é. A quarta expedição. Isso, quarta expedição. Tem um personagem que ele se rebela lá e ele se diz marciano, entendeu? E aí vem o questionamento, até que ponto a gente, tipo, tem a nossa humanidade ou a nossa cultura, sabe? Porque eles estão em outro planeta, não tem nossa cultura lá. Que tanto que eles constroem as cidades parecidas com a da Terra para dar essa sensação de conforto e menos solidão possível que eles têm, entendeu? Porque eles sozinhos no planeta. E eu achei muito irônico também que quando eles chegam lá, a quarta expedição, eles veem que todos os marcianos, pelo menos daquela localidade, morreram de catapora. E aí é muito irônico, porque é uma raça super desenvolvida, que tem telepatia, a questão da loucura deles é contagiosa, entendeu? Por ser telepática. E aí eles morrem por catapora. Eu achei muito interessante também, porque dá para relacionar com os humanos. Que apesar da gente ser muito evoluído e a ser. Como é que se diz mesmo? Tá no topo da cadeia alimentar, a gente morre para uns vírus, como o próprio Covid, entendeu? A gente morre para gripe, pneumonia e outras coisas, sabe? A gente é muito frágil, apesar de ser muito resistente ao mesmo tempo. É interessante o que ele fez no livro, sabe? Mas eu acho que é isso. E aí o final do Willa ele deixa em aberto, né? Você não sabe se aconteceu ou não. Lá pra frente vai falar que aconteceu, né? Mas de início você fica, cara, será que ele foi lá mesmo pra isso? E você vai ficando em choque atrás de choque, né? Mas eu adorei o livro, prof. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo de novo. Legal, João. Bom, eu acho que essa história da catapora, né, está muito relacionada com a colonização de um modo geral mesmo, né? Das Sim, doenças que os brancos foram disseminando, né? totalmente. Aham. Fala, Gabriel. Eu só queria falar que eu também achei o livro, como o João disse, né, ele é fácil de ler, né? Você não sente que é um livro maçante, que é fadonho, a escrita é acessível, a forma que ele constrói a narrativa é bem de boa para ler. Assim, eu quero ler o livro inteiro, né? Fazer que nem o João, essa cópia de PDF, só que depois, né? Quando eu não tiver que me preocupar com tanto trabalho e tal. Mas eu só li os 3 contos. O primeiro eu achei bem interessante porque ele é da perspectiva, né, da marciana. E uma das coisas que, quando eu ainda queria ser escritor, que eu queria fazer, era justamente escrever uma história de ficção científica mais épica, né? Não apenas um conto, realmente uma saga, só que ela explora as coisas não da perspectiva humana, né? Mas dos alienígenas. E eu gostei muito como faz, né? O fascínio dela pelos esqueci qual que é o primeiro capitão que acho que é Nathaniel, ah, pelo capitão e pelo outro lá, como o marido dela fica reagindo com ciúme. Eu achei e como o próprio dia a dia deles funciona. Eu achei muito interessante. A segunda história que é, né, a que acaba no hospício, como eu já disse, ela é cômica, mas ela tem também esse humor sombrio, porque, né, a gente tá rindo de uma situação em que as pessoas ali morreram e o marciano, porque ele pensou, eu tô ficando louco também, né? Ou a loucura deles é tanta que a alucinação deles persistiu depois da morte, ou também tô ficando louco, então não aguento mais. E a terceira, para mim, ela é ainda mais sombria, né? Porque tem esse negócio
esse clichê, né, dessa realidade perfeita, na verdade, ser uma coisa bem ruim, né? Você encontra lá um lugar que te lembra da sua infância, que você pode conversar com parentes que foram mortos, mas na verdade todo esse processo é para você ser morto. Então é bem sombrio e eu achei bem construído. Sim, eu também achei essa terceira expedição bastante marcante, né? Porque assim, a gente lê o livro pela primeira vez e vai se impressionando, só que se não fizer um fichamento do livro, depois as impressões elas ficam todas misturadas, né? Só que daí quando a gente vai relendo, a gente fala, putz, é essa daqui, né? Assim, vai lembrando daquilo que realmente impressionou mais, né? E acho que essa terceira expedição realmente é uma das mais impressionantes mesmo, né? E também ela, assim, lida separadamente, né? Como um conto autônomo, acho que ela é uma das mais bem construídas mesmo, né? Porque, porque cria mais expectativa mesmo, né? Sobre, assim, de estranheza para o leitor, né? Sobre o que está acontecendo afinal de contas, né? Mas, bom, quem mais quer falar sobre a- as impressões de leitura? Hoje está todo mundo mais quieto. Fala, Ravel. Quer falar primeiro, Neixo? Não sei quem levantou. Eu tô meio cuidando dos meus gatos aqui, né? Tá Não sei se já ocupado? tinha levantado. Pode falar. Se tiver ocupado, eu falo. É que eu sou muito faladeira, daí eu fico com vergonha, sabe? Eu não deixo o povo falar, eu fico, ai meu Deus. Mas enfim, não, eu achei assim, é muito inusitado. Acho que foi a coisa mais inusitada que eu já li, né? Primeiro porque eles são marcianos, né? Estão lá em Marte, de fato, as casas são de pedra, né? Aí as pessoas conversam por telepatia, ela falando inglês, né? Tradução automática, de certo, não sei. E ela cantava, né, em inglês, tanto que na terceira expedição o comandante que era neuróticozão, não, neurótico não, né? Porque ele já era experiente, ele tinha 80 e poucos anos, e os mais novos, né? Tipo, estavam muito ansiosos para ir, né? Entrar na cidade, que parecia a cidade deles de origem, né? Mas ele estava receoso. E essa semelhança das atitudes, mas ao mesmo tempo estranheza, é muito sutil, sabe? Por exemplo, a hora que ela tá lá no Ila, né? Ela tá lá, ela fica pensando no cara, sonhando com o cara, né? Esperando a hora do cara chegar, porque ela ficou muito feliz de ter uma novidade na vida dela. Né? Aquela vida cotidiana, maçante, todo dia fazendo a mesma coisa, casada não sei quantos anos. E não tinha, por exemplo, nesse livro ninguém trabalha em Marte, né? É impressionante, ninguém trabalha, gente, porque, meu Deus, será que vai chegar a hora que, né? Alguém vai trabalhar? Não, ninguém trabalha. Acho que só o psicólogo lá no hospício que trabalha. E aí ela esperando, daí o cara com ciúme, sabe? Não, não fala não, não faz não, não sei o quê, não. O que é? Não, nem tem. Pensa em outra coisa, né? Aí depois ele sai com a arma na mão, dá 2 tiros e volta assim, e ela fica, né? Igual aquelas mulheres daqui que viram o marido fazer alguma coisa, né? E ela fica silenciada. Machismo, meu Deus do céu, tá. Aí foram lá para outro conto. Aí chega os caras, né, meio bravo. Pô, eles vieram para cá faz 6 meses, a gente veio atrás. Vocês não sabem? Não, a gente não sabe. Ah, vocês não viram, não sei o quê, mas imagina, né?
Será que ninguém viu? Ninguém sabe? Não, ninguém sabe. Aí eles chegam na menininha, a menininha olhando nos olhos dele, sabe? Ela tira a máscara. Esse fato me chamou muita atenção, esse fato da máscara, sabe, professor? Da máscara que tipo, não mostra o rosto, né? E coloca, assim, as reações que quer que o outro veja. E por dentro tem sarcasmo, tem todas as outras coisas que a gente esconde, que é uma metáfora, né, da gente, das nossas relações. Mas a menininha, como criança, tirou a máscara e olhou nos olhos dele. Que é coisa que atualmente basicamente é criança que faz mesmo, né? Porque adulto é difícil você achar um adulto que olha no teu olho e que conversa com sinceridade, assim, né? Sem máscara, sem proteção. E aí ela tira a máscara, olhando no olho dele, ela começou a ver, né? Porque eles viam o pensamento também, né? Eles, além de perceber, pelo que eu entendi, não sei, posso ter entendido errado, além de perceber o que a pessoa está falando, está narrando ali no consciente, parece que eles viam o desdobramento do inconsciente das pessoas. Ela falou, você tem que ir lá falar com o senhor T, logo, senhor ITDT, não lembro a letra do senhor lá. Aí eles chegaram. Aí o cara falou, não, beleza, ótimo, né? Tá. Eles também vão assinar. Por quê? Porque o cara achou que era louco, que estava vendo todo o desdobramento, né, do inconsciente dele. Aí os outros, ele estava vendo, inclusive os outros, isso que eu achei curioso, porque ele não estranhou. Por isso que eu acho que ele estava vendo as imagens, sabe? Que estavam no inconsciente, porque ele viu os outros 3. Só que ele não, né? Tipo, aí ele falou, eles vão assinar também. Por quê? Porque ele achou que era alucinações e que o capitão ia pedir as alucinações para assinar. Deu a chave da cidade para o capitão seguiu o corredor e ele Nesse. Mas esse detalhe é explicado mais para frente, né? Que as alucinações elas se concretizam, elas aparecem para os observadores também, né? Não, sim, mas é porque não era alucinação, né? Não, eu sei que não. Era de verdade. É o médico que achou que era alucinação, Sim, e aí que ele viu que ele estava louco, ele se matou, né? Sim, mas eles, os loucos lá em Marte, materializavam as suas alucinações, né? Sim, tinha. Isso, Tinha tátil, né, olfativa, gustativa, em todos os sentidos eles conseguiam, né, fazer isso. É verdade, professor. É verdade. Daí ele achou que era o cara mais doido do mundo, né, porque ele conseguia ter tudo isso ao mesmo tempo, né, e aí foi lá, e pediu para ir conhecer a nave. A hora que chegou, conheceu a nave, entrou na nave, ficou um tempão lá investigando, né, tudo que tinha na nave, saiu falando, nossa senhora, né? Eu vou escrever uma tese sobre esse cara, porque ele é muito doido, a loucura dele é muito doida. Agora eu vou dar um tiro na cabeça dele, ele vai morrer, e aí, né, acabou tudo, vai sumir. Aí deu um tiro na cabeça, o bicho não morreu, deu um tiro nas alucinações, ninguém desapareceu. Falou, doido sou eu. Gente, que é isso? Sabe? Tipo, é a morte assim, natural, né? Tipo, tá, vamos tratar. E aí no terceiro, cara, eu acho que assim, eles morreram por causa da neurose. Sabe? O capitão, né? Que eles chegaram, e aí é como se fosse uma cidade, né? Como se eles tivessem voltado no tempo, na verdade. Eles não foram para Marte, eles voltaram no tempo, né? Aí, na primeira casa, né? A senhora falou, não, aqui é 1929, vocês voltaram no tempo, larará, estamos aqui nos Estados Unidos. Aí ele falou, não, vamos procurar outras fontes, né, gente? Porque a gente não vai acreditar na primeira, assim, né? Não pode ser. A gente veio para Marte, eu chequei tudo, estava tudo certo, a gente veio para Marte. E aí ele foi e conseguiu achar os outros, começou um deles, né? Um dos astronautas viu a família, viu o vô e a avó.
Aí saiu, né? Correndo, desobedeceu o capitão lá e saiu correndo. E aí foi lá, ficou com a avó, foram lá, conversaram tudo, ficaram felizes. Aí os avós chamaram para jantar, daí depois eles voltaram para a nave e todo mundo começou a ver os seus familiares, né? E todo mundo saiu correndo, o capitão ficou pé da vida, porque, né? Todo mundo desobedecendo a ordem, mandei todo mundo ficar dentro da nave, eles desobedeceram, a galera fazendo festa, aí eles receberam, né, a festa. Ah, não, no hospício teve também, os dois fizeram. Aí todo mundo fazendo a festa na cidade, tá, não sei o que, todo mundo saindo. Aí eu achei massa a hora que o capitão tava pé da vida, né? Daí ele falou, não, capitão, pô, se você visse aqui os seus pais, né? Você não ia fazer, não, eu ia obedecer às ordens e tal, não sei o que, aí apareceu os pais dele. Ele fez a mesma coisa. Aí o cara falou, viu, capitão? Ele, né? Tipo, eu sei, é verdade, aconteceu. Aí, daí foi dormir tudo, né? Tava neurótica, daí ele se perdeu na neurose. Aí não sei se ele foi, sabe? Eu fiquei muito intrigada assim no sentido de, será que ele fez alguma coisa para ser morto? Ou será que ele foi lá e se matou? Ou será que ele tentou matar alguém e daí no outro dia os 16 estavam mortos? Será que foi mesmo a neurose dele? Não, então, era a realidade? Não, então, eu acho que a própria narrativa explica isso quando esse capitão começa, ele próprio começa a se dar conta do que está acontecendo, né? No quarto. Depois que ele se dá conta? Daí ele começa a falar, ele começa a levantar possibilidades do que está acontecendo, e daí que vai se explicando o que é, né? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tinha encarado isso mais como uma viagem dele, sabe? Mas faz sentido. Tá na página 86 aqui, ó. Mas aquela ideia apenas suponha, então, que existam marcianos vivendo em Marte, que viram nossa nave chegando, enxergaram dentro da nossa nave e nos odiaram. Suponha, então, só porque sim, que tenham vontade de nos destruir, os invasores, os visitantes indesejados, e que queiram fazê-lo de maneira muito inteligente, pegando-nos desprevenidos. Bom, qual a melhor arma que um marciano poderia usar contra o terráqueo com armas atômicas? A resposta era interessante: telepatia, hipnose, memória, imaginação. Suponha que todas essas casas não sejam reais, que esta cama não seja real, mas apenas fruto da minha própria imaginação, revestidas de substância pela telepatia e pela hipnose dos marcianos, pensou o capitão John Black. Suponha que estas casas, na verdade, tenham algum outro formato, um formato marciano. Mas ao brincar com meus desejos e vontades, esses marcianos fizeram com que se parecesse com que a minha antiga cidade natal, minha antiga casa, com que se parecesse com a minha antiga cidade natal, minha antiga casa, para afastar minhas suspeitas. Que melhor maneira existe para enganar um homem do que usar a mãe e o pai como isca? Né? Então, o próprio terráqueo John Black, né, começa a desvendar o segredo, ou pelo menos apontar isso como a possibilidade do que está acontecendo de fato. Daí ele levanta e fala, eu vou tomar uma água. Ele levanta, ele quer sair do quarto. Daí o irmão dele, o suposto irmão dele, né, falou, para onde você vai? Falou, vou tomar uma água. Daí o suposto irmão dele fala assim, mas você não está com sede. E para por aí. Daí no dia seguinte estão todos sendo enterrados, né? Entendeu? Entendi. É que eu estava ainda mas agora o senhor falando é porque eu não sei o que vai acontecer depois, né? Então, para mim, ainda está muito anuviado, assim, a coisa. Mas mas isso faz muito mais sentido, é verdade, professor. Por quê? Porque eles não são da mesma cidade, todos os 16, né?
será que cada um, todos eles também. encontraram as suas famílias, né? Também. Aí será que cada um viu a sua própria cidade, né? Ele manipulando Sim. a imaginação, isso. Enfim. É isso, é muito, muito, muito forte, muito bom. Não, então, mas a questão é assim, as histórias têm uma relação entre si, né? Só que não é exatamente a mesma história, né? Tanto é que, é a primeira expedição... Ainda passam em lugares diferentes, né? Oi? São em lugares diferentes sempre. Não só isso, mas assim, os personagens são outros e cada história ela nos surpreende por algum motivo diferente, né? Então, assim como essas 3 que eu sugeri que vocês lessem, são muito diferentes entre si, né? Entendeu? Né? Então, bom, o que elas têm de comum? Todas têm a ver com a colonização de Marte pelos terráqueos, né? Certo? Só que as regras de cada narrativa, elas surpreendem porque a gente não sabe exatamente quais são, né? Nunca vai se tornar familiar para a gente, né? Entendeu? E agora, a questão talvez seja assim, que tanto você quanto talvez o João Vitor tinham a expectativa de encontrar uma narrativa fantástica conforme o que a gente viu com o Todorov. E não é exatamente isso que acontece, né? Não é essa dúvida de aconteceu isso ou não, né? Entendeu? Tá. Mais alguma coisa nesse que você queira falar? Não, professora, obrigada, já falei demais. Não, eu acho legal que quando você fala, dá para imaginar você adaptando a história. Ficaria uma coisa bastante engraçada. Mas beleza. Ravel. Opa! Fala aí. Eu vou fazer uma colocação bem breve e uma pergunta, tá? Mas aí você fica à vontade, assim, até para ver sentido nela ou não, porque de fato eu não sei se ela procede. Mas assim, eu não, assim, eu vou falar sem muita propriedade, né? Porque eu não li, acabei não lendo nenhum dos contos completos, né? Eu comecei a ler o Ila, mas cheguei, acho que menos de um terço. Então, assim, eu vou falar mais pelo que eu li do outro livro dele, né? A outra coletânea de contos, essa outra coletânea de contos, que é Os Frutos Dourados do Sol, né? E que, assim, pelo que eu percebi, é bem diferente desse, pela constituição geral da diegese, assim, porque, embora não seja não forme uma espécie de romance, né, assim, enfim, né, um semi-romance, né, esses contos eles têm uma unidade de ambientação, sabe? São contos todos ambientados na Terra e com um viés assim representacional bem específico também, né? Aí mais puxado para o realismo social, né? Embora pareça que tem alguma coisa disso nesse livro também, né? Porque o Ila, como é ambientado em Marte e tal, mas mesmo no Ila a gente percebe que tem sim, né? Nessa alegorização ali do casal humano e tal, porque é bastante isso mesmo, né? Até a questão feminista que emerge ali e tal. Eu parei na parte que ela afronta ele a primeira vez, né? Ela teve o sonho e tal, aí, na verdade ele tem um chilique lá e ela, né? Mas, enfim, uma coisa assim que se percebe muito bem no Ray Bradbury é assim, como tem mesmo essa intencionalidade literária, né? Essa tentativa de construir narrativas que sejam marcadas por uma qualidade literária mesmo, né? Tanto na construção do enredo, né? Não só do enredo, né? Da ambientação, dos personagens, né? Enquanto exercício escritural mesmo, né? Assim, a gente vê que ele tem um estilo que é muito bem lapidado, né? Assim, é uma escrita com requintes de preciosismo até, né? Frases assim muito bem lapidadas, né? É o contrário do que eu acho que acontece
no Stephen King, por exemplo, né, que é aquele estilo verborrágico, assim, descuidado, né, sem, né, querer diminuir os méritos do King, né? Mas, enfim, peraí, eu ia falar mais alguma coisa. Que atravessou na minha cabeça assim, a questão que eu ia fazer, que tem a ver até com isso, né? Mas para isso eu tenho que falar outras coisas, né? Então, assim, mas assim, eu notei uma dessemelhança, assim, talvez um pouco até na qualidade construtiva mesmo, mas para isso eu teria que ler, no mínimo, o conto inteiro e, de preferência, o livro inteiro, né? Mas, assim, a minha hipótese, vou colocar nesses termos, é que assim, o ingrediente de fantasiamento, né, de fantasia mesmo, né, que tem no Ila, porque tem, né, Fábio, assim, embora seja um conto científico, assim, uma ficção científica, né, é evidente que tem ali, né, muito de fantasia, né, na constituição ali do ambiente e tal, né, ela dormindo naquela nuvem de vapores e as cores e tal, né. Tá. Então, eu tenho a impressão que quando esse elemento ele se torna mais intenso, né, fica um pouco mais difícil constituir ele uma unidade com a intenção social, né, com esse fundo, vamos chamar assim, conceitual, né, o idealista, né, porque ele quer passar uma ideia, né? É muito evidente, assim, todas as narrativas dele que tem isso, né? No Fahrenheit é um livro de ideia, um livro de tese, praticamente, né? Em defesa justamente da literatura, tal, né? Da liberdade, etc., né? Anti-opressor, tal. Então, assim, o equilíbrio fica mais difícil de se obter, sabe? Mas ainda assim é muito bonito, assim, e o próprio exercício da imaginação poética ali, né? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer, Fábio, assim, porque o que eu percebo, né, assim, é que tem quase que uma sobreposição do que a gente pode chamar de um princípio poético mesmo, né, assim, de intencionalidade artística, né, sobre um princípio de narratividade em si, né, quer dizer, contar a história, seduzir pelos efeitos especiais, entre aspas, né, inclusive o elemento científico é bem diminuído se a gente compara, por exemplo, com outro grande escritor, né, que é o Isaac Asimov, né, mas assim, onde a literariedade é um pouco menos enfatizada, né? Tem também assim uma pretensão literária muito grande, mas não tem tanto investimento nessa poeticidade escritural mesmo, né? Como tem no Bradbury e tem também no Arthur Clarke, assim, pelo menos em alguns livros. A Cidade e as Estrelas é muito bonito, assim, é muito poético mesmo, assim, o tipo de elaboração narrativa, né? E é nítida essa intencionalidade, né? Então, mas assim, aí eu queria te perguntar se quando isso acontece, né? Em vista até desses elementos de fantasia, né? E também o científico, mas principalmente a fantasia, pensando na fantasia enquanto algo que remete ao fantástico, né? Se essas categorizações tradicionais, principalmente a do Todorov, né, ou especificamente a do Todorov, né, que é a que eu conheço, se ela se aplica tão cabalmente assim, se dá para a gente chamar de quê? Por exemplo, né, a ficção científica está fora do Todorov, né, mas mesmo nesse caso, o tipo de gênero está meio em suspenso, não tá meio em xeque, né? Pelo grau de fantasiamento, de alegorização, de intenção poética mesmo, a gente pode falar, né? E sem falar na intenção alegórica, social, política, etc., né? Essas categorias, elas ainda dão conta? Essas classificações, tanto mesmo de ficção científica, e, enfim, as do fantástico e tal. Eu acho que eu acabei misturando as duas perguntas, porque uma tinha a ver com a fantasia e outra com a questão do elemento poético mesmo, né? Mas é isso. Dá conta ainda, Fábio? Você acha? Sim, então, tá, peraí, vamos por partes, então, né? Eu acho que, assim, se fosse pelo Todorov, né, seria maravilhoso, ele chama de maravilhoso científico, né? Quer dizer, porque não precisa ter
Não tem aquela hesitação sobre aconteceu mesmo ou não, ou melhor, o conflito narrativo não gira em torno dessa hesitação, né? Então, se fosse pelo Todorov, né? Mas eu acho que o Todorov já não dá conta mesmo, né? É muito pouco falar só isso, né? Falar só, é maravilhoso científico, né? Então, talvez tenha mais a ver com a ideia é literatura do século XX, né? É uma coisa que o Todorov fala, não, eu não dou mais conta da literatura do século XX. Aí ele fala? Ele fala. Ele termina com o Kafka, né? Com a metamorfose, como sendo um exemplo. Aliás, tem uma... Né, senhora, não sei se alguém até falou isso, porque eu passei, desculpe, metade do tempo cuidando dos bichos aqui, né? Que é o horário justamente disso. Os gatos entram enfim, ficam desesperados. Mas o quê? Sim, o Kafka. A senhora K e o senhor K, né? Assim, me parece assim bem elementar, assim, né? Essa remissão ao K, né? Senhor, como que ele chama? Ao Joseph K, né? Ao Joseph K. E tem um livro que é só K, não é? Não tem um dos grandes romances do Kafka que o personagem é só senhor K? Porque tem o Joseph K, que é do Castelo, né? Mas enfim, né? Não é? Então assim, porque assim essa intencionalidade literária, ela é muito presente nele, né? Sim. Então assim, aí já é uma outra coisa mesmo, né? Assim, não, mas é legal, assim, eu não sabia que o Todorov tinha dito isso, assim que ele terminava. O Todorov termina dizendo assim. Ele termina dizendo assim: o meu conceito de fantástico, ele só funciona até o século XIX. Do século XX em diante, já é uma outra coisa que eu não dou conta. Daí ele pega a metamorfose e mostra como a metamorfose transgride a formulação que ele propôs, né? Então, de fato, também acho que não dá conta, né? E, assim... Agora, você colocou várias questões bastante complexas, né? Eu também percebo no Bradbury esse trabalho poético que tem a ver com a fantasia também, né? Então, por exemplo, a mulher dorme numa espécie de névoa, né? Esse tipo de coisa que você está falando. Né? Que tem um quê de surrealismo aí, né? Assim, sim, apesar da ideia de um tipo de verossimilhança, né? Mas tem uma coisa do fantasiamento, assim, poético, né? Sim. Grande parte da beleza do texto está nisso, né? Sim, pelo menos nesse conto, Sim, não, em todos. No livro geral, no livro como um todo, grande parte da beleza está nessas imagens que ele constrói, né? Que tem muito de fantasia, né? Você cita pintores, está falando, João Vitor. Sim, fala. E também, como você falou, né? O aspecto de pesquisa científica é deixado de lado, né? Ele não faz questão de justificar cientificamente ou supostamente a partir da ciência nada do que ele está formulando ali, né? Ele tem uma liberdade poética muito grande para então, que contrasta muito com a chamada sci-fi propriamente, né? Assim, mais, né? Raiz, né? Vamos chamar assim. Não sei se você já leu ou tentou ler aquela série de livrinhos de bolsa. No Brasil, eu sei como livros de bolsa, do Perry Rhodan, saía pela Ediouro. Nunca leu? Nunca viu? Não. Nossa, é uma coisa assim o primeiro livro, né? E são milhares, acho que é publicado até hoje, não sei se é alemão, dinamarquês, não sei, é europeia, né? Mas é uma fantasia muito extravagante, assim, mas assim, pretensamente científica, né? Pelo menos no início. Então, porque o primeiro livro, metade dele
é a explicação das condições técnicas, assim, do desenvolvimento técnico, enfim, né, das condições, né, a explicação técnica pretensamente completa de como o homem chegou à Lua. E a segunda parte que começa a aventura, propriamente. Então, assim, é um esforço, assim, tão... Mas é coisa de alemão também, né? Assim, eu acho que é alemão, enfim, para aqueles lados, austríaco, não sei. Não, então, mas, assim, o tipo de ficção científica que o Bradbury propõe está muito longe disso, né? Sim, sim. Agora, outra coisa que você falou é o aspecto de alegoria, né? Ou pelo tema social, político, né? Tem alguns trechos de alguns contos que ele apresenta mais claramente qual é a tese que está por trás das histórias como um todo, né? Uhum. Isso acontece especialmente num que acho que o João Vitor citou, né? Que o João Vitor falou assim, é a quarta expedição, mas chama assim, e a Lua continua brilhando. Daí tem um dos astronautas lá, né? Que fala que se opõe ao que eles estão fazendo, né? E daí ele discute com o outro quais são as ideias para ele se opor, né? Então, daí fica mais clara qual é a tese do livro como um todo. Uhum. Mas perde muito do aspecto literário também, né? Sim. Então, no Frutos Dourados do Sol, aliás, no comecinho do Ilha tem essa expressão, frutos dourados, que é uma citação, inclusive, não sei se da Bíblia, enfim, mas é uma citação. Não, é de um poema, é um poema americano, se não me engano. Enfim, no Frutos Dourados tem contos assim que parece que nem tem propriamente essa intenção, sabe? É mais um realismo social, assim, mas nessa ambientação meio suspensiva, né? Que não é propriamente do nosso real, né? É um futuro, às vezes, indeterminado, assim, né? Onde a gente percebe que a realidade é diferente, mas assim, pelo funcionamento das coisas, né? Não por ter uma ciência mais desenvolvida. Tem, por exemplo, que eles passam... são dois personagens, um está levando o outro para alguma coisa que a gente não sabe o que é direito. E eles passam, assim, horas, assim, boa parte da noite, transitando pelas ruas, né? E dá para ver, assim, que eles não conseguem ir para lugar nenhum, porque todos os lugares são vedados, né? São vigiados ou proibidos, tal, né? É um conto bem opressivo, né? Então, e esse é um dos que tem intenção alegórica mesmo. Mas, enfim, parece que... e outros parece que nem tem essa intenção, sabe? Assim, são mais desprendidos mesmo de qualquer, né, intencionalidade, e acho que esses são os mais literários. Sim, eu concordo. E, por exemplo, nesse livro, As Crônicas Marcianas, como eu falei, tem vários contos mais curtos, né, tentando criar a ligação entre os maiores, né? E às vezes ele se dá uma liberdade maior e acaba sendo até mais poético, assim, né? Ele vai criando, ele não nem conflito narrativo direito tem às vezes, né? Imagino, né? Então eu quero ler. Eu até saí algumas vezes assim que eu vi que estava rolando muito spoiler. Nossa, deu uma fissura de lei mesmo. O João Vitor está levantando a mão, enfim, era isso. Obrigado, Fábio. Muito legal. Eu acho que muito legal. Inclusive, eu ouvi o comecinho da fala a fala do Gabriel, eu ouvi inteira, aliás. Ele falou, né, isso de... Ele quer escrever uma saga e tal. Tenta ler, Gabriel, o Fundação do Isaac Asimov. É um livro pesado, assim, porque tem esse descritivismo, assim, né, muito marcado, assim, esse cientificismo mesmo, né? Mas, assim, vale a pena, cara. Se você vence, assim, sabe, essa casca de... essa casca de, né, assim, de pretensa informação, assim, é uma narrativa muito forte, cara.
O Isaac Asimov é o Asimov mesmo, é o do Eu, Robô, né? Que é uma puta história, né, cara? Só na premissa, assim. Ele é um cara muito foda. Essa saga vale a pena mesmo, assim, sofrer, assim, numa linguagem, assim, né, seca demais, né? Assim, é difícil ler, assim, mas é uma aventura, assim, e tanto. Bom, falou aí. Eu sei que vai continuar rolando spoiler aí, então eu vou me despedir aqui, beleza? Beleza, Ravel. Depois eu assisto na íntegra aí. Eu vi que foi muito rico o debate. Legal. Valeu, um abraço a todo mundo aí. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Valeu, Ravel. Valeu. Fala, João. Abraço, Ravel. Prof, uma coisa que eu senti também no Bradbury, que a ficção científica dele é mais pé no chão, digamos, entendeu? Porque enquanto você tem, por exemplo, Paul Anderson ou o próprio Philip K. Dick, o próprio Isaac Asimov também, são ficções mais futuristas, assim, robóticas, carros voadores, naves interplanetárias. No Bradbury, eu senti que ele tenta ser mais pé no chão, no sentido de, tipo, estamos nos anos 50 ainda, que é o ano que ele escreveu, avançamos pouco como humanidade e só temos foguete para Marte. A gente não tem carro voador ainda, nem nada. Que tanto que a galera que foi para Marte as primeiras eram carpinteiros, que tanto que tem um capítulo que eu... não vou lembrar o nome agora. Mas é um capítulo que fala que os primeiros que tiveram lá foram carpinteiros, aí os segundos foram mais sonhadores, alguma coisa assim, entendeu? Então eu vejo que ele é mais realista, digamos assim. E aí eu percebi também que ele apresenta os marcianos uma hora como vilões, outra hora como vítimas, entendeu? E os homens da Terra também. Uma hora como vilões e hora como vítimas. Que tanto que no capítulo da quarta expedição tem toda essa questão. Inclusive, eu acho que talvez perde um pouco a graça na quarta expedição, não de ler o livro, mas é que fica explícito a mensagem de que, tipo, a colonização é ruim, entendeu? Porque lá o cara fala, tipo, bro, a gente vai com certeza sujar os canais daqui, a gente vai poluir toda a atmosfera, vai ficar uma bosta isso aqui, entendeu? Que tanto que, numa das cenas finais, um cara tá tirando tiro-alvo nas vidraças de cristal em Marte, chega o capitão, dá um murro na cara dele que arranca dente, entendeu? De tão puto que ele tá. Então você vê essa coisa explícita, sabe? E aí eu percebi também na narrativa dele que não existem vilões nem heróis nessa questão. Existem vilões heróicos ou heróis vilanescos, entendeu? João, para de dar spoiler dos outros contos, pô. Desculpa, tipo, não tô contando a trama principal, entendeu? Só tô contando uns pontinhos ali. Mas... sim, a gente tem 3 contos pra ficar. Desculpa, Nesca. João Vitor, eu estava até ouvindo o que você estava falando, mas eu vou aproveitar. Mas você tem razão, não é. Eu fico falando Asimov, é Asimov, que ele é russo, né? Sim, ele é russo. Legal nossa, sua exposição. Achei que ele era americano. Pode até ser, mas o nome é de origem russa, né? Eu acho que ele é de família, né? De refugiados. Não sei. Ele é russo. Ele mesmo. Ou ele é russo? Sim, né? Ele é naturalizado americano, né? Ele é fugitivo. Bom, falou aí, gente. Um abraço. Tchau, Ravel. Gostei muito do livro, tá? Valeu. Pô, obrigado. E aí, tá, dessa eu não vou dar spoiler, mas tem um capítulo muito interessante que vocês vão adorar, que é a questão da evolução de cultura, sabe? Eu achei fenomenal. Traz as questões de, tipo, quem evoluiu, entendeu? Quem é quem, sabe? E aí a terceira expedição, que é a terceira expedição, me lembrou muito Planeta dos Macacos, que eu até coloquei no chat ali, porque você fica nessa dúvida, tipo, eles saíram mesmo da Terra, porque tá tudo igual, sabe? Eu achei bem interessante isso, eu tô curtindo muito. João, eu acho que mais do que tudo, né, o que ele faz, primeiro, concordo com você, ele não tem nenhum entusiasmo pelo avanço tecnológico dos humanos, né, ele não demonstra esse entusiasmo, né, e nesse sentido que você está dizendo que ele é mais pé no chão, né, ele não faz um elogio do avanço tecnológico, né, não tem um entusiasmo por isso, né, a ideia dele de
de conquista de Marte é mais para refletir a respeito da história humana, né, do que para qualquer outra coisa, né? Assim, é mais do que tudo é isso, né? E agora, se os marcianos são vilões, eu não sei se tem isso, não. De qualquer maneira, eu entendi. Não, não é uma coisa assim maniqueísta, né? Não é, ele não cai no maniqueísmo, né? E o que mais que você falou? Eu falei da questão da evolução da cultura também. Nessa questão de vilão, prof, só complementando, eu digo vilão no sentido porque, tipo, eles estão fazendo mal aos homens da Terra, entendeu? E eles são vilões pros homens da Terra, sacou? Não digo vilão no sentido amplo da palavra, é só porque eles Aham. causam mal ou ferem humanos, Entendi. entendeu? Uhum. Por exemplo, na segunda expedição, né? Sim, na segunda, na primeira também, entendeu? Ah, na primeira também, é verdade. Esse Uhum, tipo de tá vilania certo. que eu digo. Aham, sim. Tá, E aí fala. eu tinha dito o lance da evolução da cultura, sabe? Porque tem um capítulo que surge o questionamento, tipo, como você sabe que você é o futuro e eu sou o passado, sabe? Aham. E aí eu fiquei, até quando eu li assim, eu fiquei, caralho, que porra é essa que eu li? Sim. Tem numa outra crônica esse tipo de questionamento, né? Uhum. Mas eu acho que é justamente por causa da ideia que está por trás, né? Do que é como se fosse assim a tese do livro, né? Refletir a respeito do quanto o que se considera progresso é progresso mesmo, né? Bom, os demais que estão mais calados querem falar alguma coisa. O David, o Gabriel, Vicky, Dayana, Maria Renata, Mariana. Professor, Fala, David. na verdade, assim, o que eu ia comentar é que eu li, acho que até junho de 2003, nem lembro onde fica. Na verdade, desses que o senhor recomendou, eu gostei bastante da Ilha, né? Aham. Aquela viagem toda lá. E é interessante notar que eles mostram algumas coisas tecnológicas e sobre a Terra, né? Que são, assim, um pouco veladas. Tipo, a questão deles ter a vida alongada, né? Até o capítulo que eu mais gostei até agora foi do Spender, aquele lá da Lua, né? Continua brilhando. Que aquele lá fala que o capitão tem 80 anos, mas parece que tem 40, né? E tudo. E aquela questão de será que ele viu realmente um marciano? Será que ele virou um marciano, né? Eu achei bem interessante. Acho que era isso mesmo. Eu... E a Lua continua brilhando, né? Que tem o Spender, né? Que eu estava falando que no diálogo dele com o capitão, que eu não lembro o nome, que fica mais clara a ideia do que está por trás, né? Das crônicas de um modo geral, né? Do Spender e o capitão Wilder, né? O... Assim, eu acho que a ideia fica mais clara, só que é menos literariamente trabalhado, como o Ravel estava falando, né? Mas eu acho que não gera essa dúvida sobre se ele virou um marciano mesmo ou não. É como se ele estivesse tentando compreender o lado dos marcianos, né? E incorporar a cultura, né? Que está em extinção, né? Mais ou menos assim, né? Ah, sim, eu não tinha visto por esse lado, mas agora que você comentou. Tem uma cena interessante que tem um personagem que chama Cherokee, né? Ou Cherokee, sei lá.
mas que dá a entender que ele é descendente de indígenas, né? Ele faz parte do grupo que chega ali em Marte, né? Daí ele acredita que esse personagem vai compreender melhor o que ele está querendo dizer, né? Porque os americanos, na colonização, exterminaram os indígenas, né? Assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Então, só que o personagem não entende, né? Ou não tá do lado dele, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que a ideia, basicamente, seja essa, de refletir a respeito do que os... Aham, eu sei, João, mas eu tô falando que a grafia do nome dele não é exatamente igual ao nome da cultura indígena, entendeu? Porque tem um E só. Mas a ideia é refletir sobre o que os ocidentais europeus fizeram na América, né? Tchau, Nesca. Ah, já foi. Tá. Bom, mais alguma coisa que alguém queira falar? A Mariana só está ouvindo, a Vicky também. Só escutando. Então, eu pensei o seguinte, né? Para o próximo encontro, a gente lê mais 2 contos do Cortázar e um texto teórico que fala sobre o neofantástico, que seria o fantástico do século XX, né? Então, como seriam 3 textos curtos, a gente poderia fazer para daqui a 2 semanas, né? Só que um deles está em espanhol, né? E não tem a tradução para o português. Mas eu acho que dá para ler, né? O que vocês acham? Chama. Ô, Pro, Aham, eu, fala. te- eu tenho esse livro aqui, ó. Calma aí, deixa eu ligar a câmera. Que ele acho que se encaixa bem. Ele é uma reunião de contos. Esse aqui, ó. É O Homem que Vendeu a Lua, do Robert A. Heinlein. Aí ele é uma reunião de contos do Michael Moorcock, Alice Sprague de Camp, Arthur C. Clarke, né? Aham. E, de novo, o Sprague e o Robert Heinlein. Ele é uma reunião de vários contos. Eu acho que ele tem ficção científica e não tenho certeza se tem fantástico, porque eu não cheguei a ler ele, mas ele tem um chamado Espada Diabólica, Os Dentes do Inspetor, Contos da Taberna e Construtores de Continentes e o Homem que Vendeu a Lua, né? Sei. E eu, pelo menos, acho ele que seria uma boa leitura. Só que eu ainda não li ele, eu não sei se é bom, só tô recomendando por cima, tá, prof? Isso aqui. Sei. Manda para a gente as informações do livro porque outra coisa também, João, é que tem que ter disponível, né, em PDF ou Sim. CA, né? Uhum. Eu posso tentar achar em PDF, prof. Acho que tem. Se você puder achar, mas eu estou falando assim, daí fica mais para frente, porque Sim. legal. Eu compreendo. E tem outros 2 que tá na minha lista de leitura também, que é esses aqui, ó. Comprei e não consegui ler ainda, que é o Avatar, do Paul Anderson. Cara, como eu amo essa capa. Essa aqui, eu adoro esse tipo de arte, prof. Não tá dando direito, não. É uma ficção científica dos anos 60, sabe? Essas capas meio De Volta pro Futuro, sabe? Aquela roupa grandona, capacete espacial, pá. Eu gosto. Legal. Então, estão perguntando aqui, depende do texto, eles são muito bons em espanhol. O texto é que é lo neofantástico, né? É um texto teórico.
Ele é relativamente curto, né? E o autor se chama Jaime Alasraqui. Ele é um autor em língua espanhola. Então, eu não conheço versão dele em inglês, né? Que a Mariana está perguntando, né? Mas assim, bom, eu acredito que não seja muito difícil esse texto em espanhol, não, né? Mas porque a ideia, qual é a minha ideia, né? É explorar um pouco mais algumas tentativas de compreender o fantástico do século XX, né? E então também por isso que eu estou propondo que a gente leia mais alguns contos do Cortázar, né? Porque o Cortázar, os contos dele, muitas vezes a gente não vê nada de fantástico propriamente, né? Nem de acordo com a concepção do Davi Rose, sabe? Então, por isso que eu estou propondo isso, né? Então eu vou passar para vocês. Então, seriam dois contos do Cortázar. Um chama Carta a uma Senhora em Paris, que está nesse livro Bestiário, né? E o outro chama Final do Jogo, que está no livro Final do Jogo, né? E esse texto teórico, né? Para daqui a 2 semanas. Daí, como eu estava falando para vocês, a ideia esse ano é ler alguns textos um pouco mais extensos, né? Então, eu pensei, e aliás, eu já combinei, né? Com o Ramiro, né? O Ramiro Giroldo, que escreveu esse romance aqui, ó, o Red Hookers, né? E daí chamar ele para falar sobre o livro, né? Mas daí, para dar tempo de vocês lerem e adquirirem o livro, né? Tem na Amazon também, né? Mas também a possibilidade de adquirir o livro físico com ele, né? Então eu combinei com ele para o dia 5 de agosto, né? Certo? Eu queria que a Adriana tivesse vindo, eu não sei o que está acontecendo com ela, né? Mas ela criou um grupo de WhatsApp e daí ela colocaria o Ramiro em contato com vocês para combinar isso, né? E, bom, daí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, se fim de semestre, prof, tá corrido para mim. Sei, mas vocês acham que não dá, então? Eu acho que dá sim, professor. O Ramiro Girodo é um professor conceituadíssimo na UFMS. Tive a oportunidade de ter aula com ele como aluno especial. Ele sabe muito sobre cinema, sobre várias coisas. Eu acho que é muito interessante para a gente, né? Sim. E aí eu gostei do livro dele e acho que, enfim, né? Eu posso falar por mim, eu acho que dá para ler sim. Então legal. Então eu vou manter o que eu combinei com ele, né? Vou tentar combinar com a Adriana para ela colocar vocês em contato com ele, certo? Assim como a gente fez com o Ravel, né? Então, daí o Ramiro vem no dia 5 de agosto, né? E para daqui a 2 semanas, ou seja, para o dia 15 de julho, né? A gente fica com os 2 contos do Cortázar e esse capítulo que é o Neo Fantástico, que está em espanhol. Professor, eu não sei se os meus colegas vão querer, mas assim, durante a pandemia, um método que eu desenvolvi assim para conseguir ler o que eu preciso, é ler junto. Então, geralmente eu chamo algum colega, faço chamada de vídeo, e cada um lê uma página e outro lê outra, e assim eu consigo. Se vocês estiverem interessados, a gente pode fazer um grupo para fazer essas leituras, a gente marca o dia certinho e lê junto, porque assim, eu realmente tenho muita dificuldade em ler, né, muitos textos.
durante a semana, por conta da pandemia, estou em casa, né? Mas fazendo isso deu muito certo para mim. Se vocês tiverem afim, a gente pode fazer, tá bom? Bom, daí acho que vocês têm que manter contato de alguma maneira, né? Não sei se... Tá todo mundo no grupo de WhatsApp que a Adriana criou? Eu não. Quem falou que não? Ah, o David e a Mariana. Então, tem que entrar em contato com a Adriana, então. Pois é, como que a gente faz, hein? Talvez ou pelo Facebook, ou pelo Google Classroom, ou por hum, pelo Instagram, né? E daí pede para ela colocar, certo? Ô, Pro, eu acho que tem um convite no grupo do Facebook ou no Meet, se não me engano. Se não me falha a memória, né? Aham. Então, você pode ver isso para mim, João? Posso sim, prof. Aham. Então tá, então acho que por hoje mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma recomendação. Fala, Ju. Agora, no final de semana, eu estava procurando alguma coisa para assistir e eu achei, não sei se vocês conhecem, eu achei um longa, né, um filme baseado em 5 histórias do Edgar Allan Poe. E esse filme, né, ele é todo em animação, e ele brinca assim com alguns designs gráficos, texturas, técnicas, então todo o conto é um estilo de desenho diferente. Eu achei super interessante, eu curti muito. Eu vou deixar aqui o link se vocês quiserem, assim, para assistir. Eu super recomendo assistir com muita gente aqui em casa e todo mundo gostou, tá? Foi muito legal. Então, é isso, só Ah, mais legal, recomendações. Vicky. Legal. Mais alguém? Pessoal, tem um convite do grupo de Whats no Classroom. Beleza, dia 17. Ah, legal. Então tá. Então acho que a gente pode parar por aqui hoje, né? E eu agradeço a presença de vocês, a participação. Eu vou interromper a gravação aqui e daí fica para o dia 15 o próximo encontro, sendo os 2 contos do Cortázar e o texto teórico que é o Neofantástico. Beleza? Tranquilo, prof. Então tá. Então, até mais. Cuidem-se.